Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno, de Geografia. Estamos de volta para nossas aulas. Já estávamos fazendo nossos vídeos, agora vamos fazer aí um review do nosso primeiro bimestre, nossa apostila 1. E para isso a gente vai precisar desse mega fone de ouvido de R$ 10. Detalhes à parte, sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Bem, galera, hoje a gente vai falar um pouquinho de população mundial, população do mundo. Bem, a nossa apostila, ela diz que a gente precisa, ela dá esse caminho para que a gente precisa identificar, analisar e relacionar. Identificar fatores de crescimento da população, analisar a distribuição da população pelo mundo, como que ela se desloca, relacionar trabalho, economia, condições de vida, análise da população. Mas, professor, como é que eu faço isso? Bem, galera, relacionar coisas é uma coisa que ajuda a gente a evoluir. Então, quando a gente relaciona, nós aumentamos as formas, as possibilidades da gente aprender. Eu sempre digo que o oitavo ano é a hora de relacionar coisas, aprender a relacionar coisas, tá? Bem, então vamos começar a nossa aula aqui. Bem, ele já vem falando aqui da vacina, né? Logo na primeira página. Bem, estamos em tempo de pandemia, né? Ainda não temos uma vacina concreta do coronavírus, mas já deu para ver que esse assunto tem tudo a ver com o nosso assunto aqui, porque é uma coisa que afetou o mundo inteiro, né? Então, por que que existem as vacinas? Justamente para que essa população não seja dizimada, né? Essa população não seja afetada. Nós, seres humanos, não perdemos as nossas vidas, tá? Então precisa se usar a vacina em massa, senão essas doenças que são típicas do nosso organismo, elas vão acabar tirando boa parte dessa população aí. Bem, então a vacina ela é importante para que o crescimento da população não desacelere, tá? E, e que seja garantida uma vida plena para as pessoas. Bem, então vamos para a nossa página 3, que é aqui do lado. Aqui a gente tem algumas perguntas, né? Essas perguntas são importantes porque são dúvidas que todas as pessoas do mundo têm. Onde surgiu o ser humano? Como a população ocupou toda a Terra? A população está aumentando? O ambiente do planeta suporta tanta gente assim? Vai ter comida para todos? Bem, gente, nós vivemos no sistema capitalista econômico, tá? É um sistema econômico. Só que ele é desigual, certo? Então, é natural desse sistema que a gente vive que algumas pessoas tenham mais dinheiro e muitos não tenham quase nada. Então, aqui a gente já responde uma pergunta: será que a distribuição de alimentos ela é perfeita para o mundo todo, para todas as pessoas do mundo? Né? O ambiente do planeta suporta tanta gente assim? Se a gente for pensar que muita gente tem terras, né, e outros não têm nada, a gente também já responde essa pergunta. Que o nosso sistema ele é desigual. A população está aumentando? Sim, ela aumenta. Tá? Alguns governos eles acabam, às vezes, fazendo controle de população, como a China, por exemplo. A ter apenas 2 filhos por casal. Se você tiver mais de 2 filhos, você leva uma multa. Então aqui também responde um pouquinho da nossa essa pergunta aqui. Só que a população ela tende a ir crescendo, porém de uma forma menos acelerada, tá? Não é que ela está diminuindo, ela está diminuindo em alguns lugares, mas ela cresce de forma desacelerada. Por exemplo, você está dirigindo o carro e aí você
vai tirando o pé do acelerador, né, e ele vai indo um pouco mais devagar. É isso que está acontecendo com a população mundial, né? Está desacelerando o crescimento, tá? Bem, como a população ocupou toda a Terra? E aí a gente vai para o nosso mapinha aqui, ó. Bem, existe grande possibilidade da população ter partido da África, né, que é onde tem os maiores, os registros mais antigos de população, tá, de pessoas, de cadáveres de pessoas que viveram há milhares de anos nesse local. E há uma possibilidade que ela tenha se espalhado pela Europa, né, pela Ásia, vindo por aqui pela Oceania, né, atingido essas ilhas aqui, e ter passado por aqui, né, pelo Estreito de Bering. Para quem não sabe, o Estreito de Bering divide o território da Rússia, desse lado, e o território norte-americano. Né? No caso, aqui seria o Alasca, tá? Porque o Canadá é aqui, né? Esse território aqui foi cedido aos americanos, e o Canadá é aqui em cima e aqui embaixo do Canadá, dos Estados Unidos, tá? Então, Alasca aqui é o território norte-americano e faz quase uma divisa. Na era glacial, esse estreito aqui, ele era unido. Então, há uma possibilidade grande dessa população ter passado por aqui e atingido as Américas, tá? Então, nossa descendência pode ter sido africana. Continuando a nossa revisão aí, na página 4 aqui, nós temos alguns dados importantes que mostram como essa população se mantém, né? Aqui em cima na segunda, segunda, no segundo parágrafo, nós podemos ver que a tecnologia aumentou, né? Ela foi se desenvolvendo, então isso trouxe benefícios para a população. Houve também a diminuição nas guerras, né, nos conflitos, isso também diminuiu as mortes das populações. E o outro dado importante é a questão do uso da água e a distribuição dos alimentos, né, que tem aqui no nosso quinto parágrafo e no sexto parágrafo, né, que fala até do Brasil aqui como um país que melhorou a utilização da sua água, tá? Então, esses são dados importantes para entender como que a população se mantém. Aqui do lado, na página 5 fala um pouquinho da penicilina, né, que foi um remédio importante contra vários tipos de bactérias pelo mundo afora. E depois que ela foi usada, a gente viu aqui um gráfico, né, do crescimento dessa população, né, de 1450 até 2020, aqui que teve uma prévia, né? Essa prévia foi feita em 1988, né, que a população iria subir. Só que agora com a pandemia, essa grande pandemia aí do coronavírus, com certeza esse pico aqui ele vai mudar. Isso a gente só vai ver daqui uns 2 ou 3 anos, esse pico da população, esse cálculo matemático. Aqui na página 6 nós podemos ver um pouquinho, tem duas imagens interessantes aqui. Uma demonstra que o saneamento básico, que foi uma coisa que melhorou muito a qualidade de vida das pessoas, e aqui uma sala de aula, né? Essa sala de aula, a sala de aula ela representa uma forma de informar a população dos benefícios que ela pode ter se a população se cuidar, né? Então, para isso que a sala de aula existe. Então, o acesso à educação, ele também ajudou essa população a se conscientizar de que eles precisam tomar vacina, né? De que eles precisam entender melhor a questão de, de se alimentar melhor e cuidar da sua saúde. Bem, gente, como a gente não teve muito a explicação dos gráficos, né, através da aula presencial, eu vou focar um pouco mais nisso. Então, esses gráficos aqui, eles são interessantes para a gente aprender a interpretar eles, né? Primeira coisa que eu tenho que ver quando eu estou trabalhando um gráfico é o título, né? Tá ali, ó, dança de cadeira entre países leva Brasil a perder espaço entre os 10 mais populosos.
O que que isso quer dizer? O Brasil ele está com a sua população crescente, ó, até 2018. 2018 ele vai começar a cair, né? Até 2080 sua população vai começar a parar de crescer, ela vai diminuir, tá? Aqui nós vamos ter uma inversão de linha, ó, onde a Índia vai ter um crescente aqui até 2018 da população, né? E ela vai ultrapassar a população da China. Por quê? Porque a população da Índia ela é mais composta de crianças, né? E da China ela está envelhecendo. E também o controle de, de nascimentos na China também é muito forte. Então, esse gráfico da China aqui, essa linha, ela vai cair e vai se manter. E a Índia vai ultrapassar a China. Os Estados Unidos também está tendo já uma queda bem sensível, mas vai ter uma queda e depois vai ter uma retomadazinha aqui na sua população, né? Deixa eu ver outra linha interessante para a gente ver, ó. Aqui, ó, República do Congo. É um país que não estava aqui na linha dos que tem população crescente, mas que em 2030 tem lá a sua linha, ó, crescente, né? Até alcançar ali perto dos Estados Unidos. É um país africano. Então, galera, existem países que estão em queda, né? E existem países que estão ali se mantendo, né? Quando o país ele se mantém lá em cima, a gente chama essa linha aqui, ó, de platô, tá? Essa linha aqui do gráfico, ó, platô. Ele está mantendo ali sua população, está mantendo a quantidade de pessoas, tá? Vocês vão ouvir isso muito no jornal, quando vocês assistirem e verem aqueles gráficos sobre o coronavírus, né? Que ele está se mantendo no platô, por exemplo. Continuando aí, galera, na página 8 aqui, nós temos um textinho que ajuda a gente a entender que a população mundial ela está envelhecendo. E por que que a gente tem que saber esses dados? Por que que a gente tem que saber que a população está envelhecendo? Porque os governos eles têm que fazer políticas públicas, né, para garantir o bem-estar dos velhinhos que vão se aposentar, né? Essas pessoas trabalharam para o país durante muito tempo, contribuíram com o dinheiro deles, né, para a previdência, por exemplo, né, para se aposentar mais tarde. Então, o país ele precisa se organizar para que as pessoas possam viver a sua idade mais avançada, né, depois dos 65, aqui no caso do Brasil. Então, é muito importante que os países se organizem, né, para ter esse dinheiro para manter essas pessoas idosas, aposentadas. Falar um pouquinho agora dos conceitos demográficos, né? População absoluta e população relativa. Bem, população absoluta é a quantidade total de habitantes em um determinado lugar. E população relativa é a quantidade total de habitantes dividido pela área que ocupam em determinado lugar. Então, na população absoluta, eu tenho que contar toda a população que existe, por exemplo, dentro do México, por exemplo. Eu preciso contar toda a população, vai ser a minha população absoluta, a quantidade total dela dentro do território. Já a população relativa é a quantidade total de habitantes dividida pela área que elas estão ocupando, tá? Se, por exemplo, eu pegar, sei lá, eu tenho 5 milhões de pessoas em uma área de, sei lá, 1.000 hectares, né? Então eu tenho que dividir a quantidade de pessoas pela, pela área, pelo local que elas estão ocupando. Vamos lá então para o nosso gráfico. Bem, no nosso gráfico, não esquecendo, temos que olhar primeiro o quê? O título, né? Países mais povoados e populosos. Esse gráfico é de 2017. Então a gente vê que ali existe uma população, por exemplo, em Bangladesh, de 160
milhões aproximadamente, e uma área de 148 quilômetros quadrados aproximadamente. Então, galera, a gente vê que é uma população bem grande, né, num país que não é tão grande. Então eu digo que esse país ele é densamente povoado, tá? Sua população ele está espalhada pelo território, tá? E ele também é populoso. Além de ser populoso, ele é densamente povoado. Já o Brasil, por exemplo, né, são aqui o dado está 207, mas eu acho que já são 212 mil pessoas. 212 milhões, no caso. O Brasil, ele é um país que é populoso, tá? Mas ele não é um país densamente povoado. Por que que eu estou falando densamente? Porque a sua população ela não está espalhada pelo território de forma igual, né? Não, não é todas as áreas, não são todas as áreas do Brasil que são povoadas densamente. A gente vai ver no próximo mapa ali que o Brasil, a sua população está mais na beirada do litoral, onde os portugueses chegaram e teve a colonização, onde as cidades são maiores, né, as pessoas se concentram mais, né, por causa da urbanização. Então, as pessoas não estão espalhadas pelo território, mas mesmo assim, ele é um país povoado e populoso. Então, é uma população muito grande. Porém, o Brasil, ele tem uma grande extensão territorial. Isso a gente vê desde o sétimo ano, né? Essa questão da grande extensão territorial. Não pode esquecer disso, hein? Aqui só pra gente ver, ó, não é zoeira não. Tá vendo? Aqui, ó. Isso aqui é Bangladesh, galera. Olha a quantidade de gente que tem nesse país, né? Muita gente. Então vamos para o nosso mapinha. Será que todo mundo sabe ler mapa? Vamos lá então. A primeira coisa que a gente tem que fazer ao ler o mapa é, de novo, lá, título: Densidade Demográfica no Mundo, 2015. Isso aí já pode estar atualizado, mas ainda serve. Então, comprovando aquilo que a gente acabou de estudar, ó, o Brasil, ó, a sua população aqui, ó, ela está mais localizada no litoral, na região sul, na região nordeste, na região sudeste. E as outras áreas estão mais vazias, então ele não é densamente povoado, tá? A sua população não está igual em todas as áreas. Já aqui no centro da Europa, aqui, ó, um pouco mais para o leste europeu aqui e, e mais para os países centrais, ó, a população está densamente povoando aquela área. Aqui na Índia também, ó, densamente povoada. Aqui o leste da China é também bastante povoado. Então a China também não tem, ó, todo o seu território ocupado pela população. Apesar de ter uma população gigantesca, né, sua população se concentra ali no sudeste, no leste, né, da Índia, ou da China, desculpe. E aí nós temos nossa legendazinha aqui, ó. Ela vai mostrar os níveis da densidade demográfica da população. Quanto mais escuro é, mais alto é o nível de densidade da população, tá, gente? Não vamos esquecer também da nossa rosa dos ventos, que serve para nos guiar aqui nas coordenadas, e a escala do nosso mapa também, que é uma escala de detalhes, né? Não esqueçam disso. Então, galerinha, é isso. Nós vamos parar por aqui para o vídeo não ficar muito extenso. Esse assunto ele é bem grande, tá? No próximo vídeo nós vamos falar do crescimento vegetativo, taxa de fecundidade. Vamos falar também das pirâmides etárias, né? Que é as pirâmides que mostram para a gente o crescimento da população. Então é isso. Valeu, até o próximo vídeo, galera.